Bem-vindo ao canal Escatológico. O objetivo desse vídeo é evidenciar as profecias existentes no livro dos Salmos e correlacionar tais profecias aos eventos que têm ocorrido na história, principalmente na história da nação de Israel, que costuma ser chamado pelos estudiosos das profecias como relógio profético de Deus. Então, eu estudando a história do povo de Israel, os acontecimentos principais e mais recentes do estabelecimento e consolidação do Estado judeu, eu cheguei a algumas conclusões. Lendo o livro de Salmos. Bom, isso aqui, pessoal, é uma... Não sei se alguém já fez isso, mas é uma correlação que eu achei interessante, certo? Nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Então eu fui lá no Salmo 46, correlacionando, vejam só, eu relacionei esse Salmo 46 com os eventos que ocorreram naquele ano, que estão direta ou indiretamente relacionados com os judeus, tá? Não estou aqui fazendo ou elaborando doutrina, Isso aqui é apenas resultado de uma, como é que se diz? Resultado de um estudo pessoal, resultado de uma devocional, Fiz devocionais a respeito disso e fui correlacionando, Resultado de estudo bíblico e meditação. Essa palavra que eu queria lembrar, meditação. Então, meditando na palavra de Deus, vejam só. Eu vou começar aqui citando o Salmo 46 e vou correlacionar esse salmo aos eventos após a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Então, vamos ver aqui. O Salmo 46:1, o Salmo 46:1 fala assim. Estou usando meus óculos para leitura, fica mais confortável. Então ele é meio esquisitão, Tá aqui. Salmo 46:1 afirma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós vimos, durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de todo o sofrimento e perseguição que o povo judeu sofreu, apesar de tudo isso, Deus continuou sendo o refúgio e fortaleza daquele povo que, depois de tanto sofrimento, se encontrava muito angustiado. Então correlaciono, vejam só. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então a angústia é algo assim, uma coisa que chega a ser não apenas pessoal, mas ela pode existir como algo coletivo, A angústia de um povo, Um povo que sofre, Então, durante todo esse tempo, Deus sustentou o povo judeu.
E o versículo 6 fala assim, olha: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então nós vimos aqui uma clara referência à guerra. Houve uma guerra causada o quê? Pelos povos gentios. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Então existiu esse movimento, um movimento político, um movimento bélico, um movimento no sentido de destruição. Mas o que aconteceu? Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então nós podemos até mesmo, aqui uma referência, às bombas, destruidoras que caíram, a terra se derreteu, as nações se esfacelaram. Então nós vimos aqui uma clara referência à guerra que havia terminado, e fala que a terra se derreteu e que o Senhor dos exércitos está conosco. O verdadeiro Deus do verdadeiro exército, o exército espiritual que protege o povo de Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então o versículo 7 fala aqui também em refúgio. Ele é um socorro bem presente na angústia, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora, no versículo 9, vejam só, preste atenção. Capítulo 46, correlacionando ao ano de 1946, tá? Essa aqui é a linha de estudo que eu estou fazendo aqui. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Então vejam só, é Deus que coloca fim, não foram os homens, Foi Deus que colocou um fim, ao conflito, porque é Ele que domina as nações. Nós vimos aqui que os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, mas quando Deus levantou a sua voz, a terra se derreteu. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Esse é o versículo 8. O 9, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, vejam só. Isso aqui é muito interessante, profético, Aquele povo estava disperso. Depois do Holocausto, eles não sabiam nem para onde eles podiam ir. Totalmente perdidos, Estavam ali, coitados, é uma história muito triste, E foi assim, eles quiseram arrasar toda uma nação. Mas mesmo assim Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí ele diz: serei exaltado entre os gentios. Esses mesmos gentios que perseguiram Israel, que tentaram exterminar o povo judeu. Deus está falando que será exaltado entre eles. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Então termina assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso aqui também serve para nós, Para nós aí que cremos no Senhor. E quantas vezes nós estamos aí inquietos, E vejam só o
tanto que esse povo sofreu, o que eles passaram, né? E tantos povos também, né, sofreram por causa do pecado aí. Mas estamos aí falando especificamente de Israel, né, com relação à profecia bíblica. Então, a profecia aqui dos Salmos. Vejam só, como isso aqui tem uma correlação direta com os eventos que ocorreram naquela época, não é? Isso aqui, eu vejo isso aqui claramente. Então, nós vemos também que o Salmo 47, aí vamos ver aí como sendo o ano de 1947, é também profético, no sentido de que Deus olhava por Israel. Então vamos ver aqui o versículo 3. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Mas como? Como um povo totalmente disperso, quase destruído, poderia crer nessa promessa, né? Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Então fala em herança, né? E o versículo 7 fala assim: pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus reina sobre os gentios, vejam só. Então não importa como o Estado judeu foi criado, não. Foi criado porque Deus reina sobre tudo e sobre todos. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Agora vejam só, o versículo 9, né, fala do ajuntamento do povo de Israel. Os príncipes do povo se ajuntam. O povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Os escudo é proteção. Então é muito interessante também lembrar, pessoal, vocês podem pesquisar, é muito interessante lembrar que em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina. Os judeus aceitaram isso. E os árabes foram contra, eles não aceitaram. Os escudos da terra são de Deus. Escudo significa proteção. Então, em 1947, Deus já estava, já tinha escolhido para Jacó a herança. Escolherá para nós a nossa herança. E também já estava providenciando o reajuntamento do povo do Deus de Abraão. Então, em 29/11/1947, foi quando a ONU aprovou a divisão da Palestina. Esse nome Palestina foi dado pelos romanos. Eles mudaram, se não me engano, em 135 depois de Cristo, o nome Judéia para Palestina. Tá? Porque é tudo que Roma sempre desejou, né? Aí são os povos, e aí essa própria Europa unificada é o que? Eles são pagãos, né? Então eles desejam mesmo excluir o nome de Israel da face da terra. Mas sabemos que isso jamais irá acontecer, não é? Porque é promessa de Deus. Então, continuando aqui o nosso estudo. Salmos 48. Aí nós sabemos
em que em 14 de maio de 1948, a jovem nação de Israel renasceu o Estado judeu, naquela terra que pertence a eles. Então vamos ver aqui no Salmos 48. Esse salmo fala muito sobre Jerusalém, viu? É muito interessante. E fala assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Vocês sabiam que quando o Estado judeu foi proclamado pela ONU, naquele dia 14 de maio de 48, que é a maioria dos árabes que viviam em Israel, porque David Ben-Gurion, que foi o primeiro-ministro de Israel, ele fez um discurso, dizendo e conclamando para que árabes e judeus ficassem juntos ali na terra de Israel para construírem em conjunto uma nação. Mas os árabes preferiram fugir. Eles foram embora. Vejam só. Ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Eles ficaram assombrados. É isso que está dizendo aqui. Quem que deve ter assombrado eles? Esse milagre proclamado pela palavra de Deus. Nós vemos lá que Faraó foi assombrado. Deus assombrou a Faraó, que não queria ver a liberdade do povo de Israel. Agora vamos aqui no versículo 6. Vejam só que interessante esse versículo 6. O ano é 1948. O salmo é o Salmo 48. Versículo 6. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. A palavra de Deus fala assim: poderia nascer uma nação num dia só? Pois eu o farei. O nascimento de uma nação, dores como de mulher de parto. E foi difícil o Estado judeu se manter ali, porque naquele momento já os árabes haviam se reunido para invadirem, atacar Israel, porque eles tinham apenas 20.000 soldados, os judeus. Então, está aqui, esse salmo faz menção a Jerusalém e faz menção ao domínio da cidade santa. Fala assim: como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Então, vejam só, isso aqui pode fazer uma referência também ao terceiro templo, que será construído aí e profanado aí pelo anticristo, como diz a palavra de Deus. E fala assim: segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor. Até os fins da terra, a tua mão direita está cheia de justiça. Então aí foi justiça que Deus fez ao povo judeu.
Alegre-se o monte de Sião. Alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a, contai as suas torres. Então nós vimos aqui que esse salmo faz menção ao domínio da cidade santa. Jerusalém é chamada nesse salmo de cidade do nosso Deus, cidade do grande rei, cidade do Senhor dos exércitos, versículo 7, né? Versículo 7, é isso mesmo? Vamos ver. Que Deus lutou por Israel. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. É isso mesmo. Fala que Deus lutou por Israel, no verso 7. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. Vento é ruá, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, Deus, não permitiu que Israel fosse derrotado aqui em 1948. Né? Porque ele estava estabelecendo, né, estava confirmando a herança. Deus confirmará para sempre, para sempre. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. O verso 13 fala, marcai bem os seus antemuros. Então eu vejo isso aqui como definição de propriedade e domínio. Né? Então marcai bem os seus antemuros. Então fala de definir propriedade e domínio. E aqui fala, porque este Deus, aí o Salmo 48, né? Que é 1948, aí, a data da fundação de Israel, e foi no dia 14 de maio de 48, né? E vejam só, esse salmo tem justamente 14 versículos, né? É muito interessante isso. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. E fala assim, marcai bem os seus antemuros, considerai os seus palácios, para que o conteis a geração seguinte. Então, de geração em geração, essa história, essa profecia ocorreu, e isso aqui vai permanecer e será contado de geração em geração, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Né? E isso aqui é muito interessante. Vou passar depois para o Salmo 49, mas vejam só, pessoal. Aqui o capítulo 48 fala muito da cidade de Jerusalém, né? E fala aqui, Deus a confirmará para sempre. Esse livro aqui é muito bom. É o Estado Judeu de Escândalo à Necessidade Mundial, de Norbert Lieth, alemão ele, né? E esse livro aqui é da Chamada da Meia-Noite, Ministério Chamada da Meia-Noite. Ele foi escrito em 1997. 1997. E vejam só. Eu vou ler um trecho aqui que fala aqui, ó. A questão de Jerusalém, todos contra um. Então vamos ver o que ele fala aqui. Muito antes de terem começado as negociações acerca da situação de Jerusalém entre Israel e a OLP, a tal da Organização para a Libertação da Palestina, né? Essa questão já parece representar um conflito insolúvel. Vejam só.
Isso aqui foi em 1996. No início de dezembro do ano passado, aqui em 1996, a Assembleia Geral da ONU declarou por grande maioria que o controle de Jerusalém pretendido por Israel é ilegal. Uma resolução com esse teor foi aceita com 133 votos. Somente Israel votou contra. Os Estados Unidos e outros 12 países se abstiveram de votar. Jerusalém, no centro das atenções, é cada vez mais o cálice de tontear para todos os povos. O cálice de tontear, Jerusalém. Então vejam só que esse texto fala da dificuldade, de que Jerusalém fosse realmente reconhecida como capital de Israel. Mas vejam que o que aconteceu há pouco tempo. Agora as nações estão mudando as embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém. O Trump declarou Jerusalém como capital de Israel. O Bolsonaro pretende fazer a mesma coisa. E vemos aí isto aqui se cumprindo. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Então, como é Deus que rege a história, então nós temos que concluir que a história... Então você vai pegar um livro de história. Pega aí um livro de história, tá? Você que diz aí que Israel é uma coisa de Satanás, porque foi criada pela ONU, não sei o quê. Não, pegue um livro de história. Quais são os personagens que vão aparecer no livro de história? Aparece o que no livro de história? Pega aí um livro qualquer. Pega aí, vai na sua prateleira. Aí pega lá a história do Júlio César. Pronto. Aí vai aparecer lá o Brutus, vai aparecer lá os senadores romanos, vai aparecer lá as conquistas dele, César, Marco Antônio, aí tem lá a história deles lá com a Cleópatra, Aí desse aí surgiram os Ptolomeus, uma coisa assim, eu não lembro mais, é isso mesmo. Foi dividido o Império Romano, papá. E aí, vejam só, essa história é uma história humana. São homens praticando atos, praticando atos bons, atos ruins, todo tipo de coisa. Eles estão fazendo história, mas eles são controlados pelo Deus Todo-Poderoso. Estamos mesmo. Isso aí. Então, veja só, é um teatro com personagens e quem escreve a obra é Deus. Ou você pensa que você é alguma coisa, caquinho de barro? Eu sou alguma coisa? Ou você? Então está aí a história do Estado judeu, de escândalo à necessidade mundial. Vimos aqui que em 96 houve aí uma votação da ONU, uma resolução dizendo que era ilegal o controle de Jerusalém pretendido por Israel. E hoje vimos que essa história mudou, está mudando muito. Então vamos ver aqui agora os Salmos 49. Salmo 49 correlacionando lá com a história de Israel. Salmo 49. Vou pegar aqui o versículo 5. Fala assim: é interessante, eu acho que eu vou ler aqui, a partir do verso 1 mesmo. Ouvi isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos. Ouvi, inclinai os ouvidos.
todos os moradores do mundo. Eu e você, os seus filhos aí, todo mundo. Ó, você que está aí. Aí, pessoal. Vem todo mundo aqui. Todo mundo aqui, ó. Vocês estão sendo chamados. Ouvi isto, vós todos os povos. Inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos. Eu tenho 1,85 m. Então você que tem aí 1,50 m, vem ouvir também. A minha boca falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola. Declararei o meu enigma na harpa. Então, isso aqui é um enigma a ser desvendado, né, por aquele que tem a sabedoria do Espírito de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus como profecia que ela é também. É a palavra profética, que não erra. Então, aqui o verso 5 fala: por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Gente, Israel, quando foi criado, né, milhões de árabes ali querendo destruí-lo, cercando, então querendo que Israel caísse em cilada, fosse destruído, jogado no mar. Então vejam só. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Em 1949, ocorreu a assinatura do Armistício Árabe-Israelense. Esse acordo colocou um fim à guerra árabe-israelense. E nesse mesmo ano, ocorreram acordos com o Líbano, a Jordânia e a Síria. Agora vamos lá para o Salmo 67. Todo mundo aí sabe o que foi a Guerra dos 6 Dias, né? Então vejam só. A Guerra dos 6 Dias, para quem não sabe, essa guerra foi o conflito que envolveu Israel e os seguintes países árabes: Síria, Egito, Jordânia e Iraque, que foram apoiados pelo Kuwait, Arábia Saudita, Argélia e Sudão, e ocorreu entre 5 e 10 de junho de 1967. Então, é a Guerra dos 6 Dias. Esse salmo, ele possui justamente 7 versículos. Então, a guerra foi do 1º versículo até o 6º, e o 7º foi o descanso, o Shabá de Israel. Então, esse salmo ele começa com uma bênção, uma oração. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Então, Deus deu um livramento maravilhoso para Israel durante esse conflito. Então, analise, para que se conheça na terra o teu caminho, o caminho de Deus, e entre todas as nações a tua salvação. Todos conheceram que Israel conseguiu uma virada impressionante. Então você tem que reconhecer que foi Deus que esteve com Israel naqueles dias tenebrosos. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos,
Louvem-te os povos todos. Então essa guerra aqui foi notícia no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eram pelo menos 8 nações contra uma só. E os árabes ainda tinham o apoio dos comunistas da União Soviética, dos comunistas cubanos, de toda essa raça podre, né, que odeia Deus. E, é claro, vai odiar Israel, que representa Deus no campo político, geopolítico, eu diria. Eu estou falando isso porque certa vez o czar da Rússia perguntou lá para o sábio do reino dele: me dê uma prova da existência de Deus. Ele respondeu simplesmente: os judeus. Os judeus. Essa nação, eu vou ler um texto aqui depois, quando terminar o vídeo, para terminar o vídeo, que vocês vão se emocionar. Pelo menos eu achei muito interessante. Então, vemos aqui. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Deus não deixou que aquelas nações, governadas por seres humanos, destruíssem Israel. Porque aqui diz que ele é que governa as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Acabei de comer um panelaço de carne com farinha e pimenta, pessoal. Filézinho mignon, muito bom. Bom demais. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Então, o seguinte, esse verso 6 fala da expansão do território de Israel, né, que depois da Guerra dos 6 Dias, anexou a Península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. A terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Aí o verso 7 fala assim: Deus nos abençoará, vejam só, e todas as extremidades da terra o temerão. Qual a nação que deseja, em sã consciência, invadir Israel? Sabe que ali existe a proteção de Deus. E há poucos dias aí, foi ontem, dia 12, né? Eu fiz um vídeo no dia 11, sobre o negócio dos Illuminati lá, o dia e tal. E no dia 12 já começaram a atacar Israel. E atacaram um ônibus lá que era para ter morrido um monte de soldados israelenses. Mas eles não morreram porque desceram 1 minuto antes do bombardeio daquele ônibus. E o próprio egípcio lá falou assim, que Deus ama os judeus. É um cara inteligente. Deve conhecer aí o Salmo 67. E vejam só, durante a Guerra dos 6 Dias, os caças israelenses, eles destruíram a força aérea do Egito enquanto esta se encontrava no solo. Foram destruídos 444 aeronaves de guerra do Egito. Então, os caças operavam continuamente, os caças israelenses, apenas voltando para se reabastecer de combustível e armamento em apenas 7 minutos. Então, encerro aqui esse breve estudo do que eu considero palavra profética sobre Israel que eu encontrei nos Salmos, correlacionando
com os anos, né? Aqui, terminando no ano de 1967, até agora, tal. Aí você aí pode também estudar, né, nesse aspecto, os salmos correlacionando aí o que ocorreu na história, o que tem ocorrido na história com o povo judeu. Então, Mark Twain, que se dizia ateu, e foi um escritor americano, ele era escritor e viajante. No ano de 1899, ele escreveu o seguinte: se as estatísticas estão corretas, os judeus são apenas 1% da humanidade. Uma faísca insignificante no brilho da Via Láctea. Normalmente não se deveria ouvir falar dos judeus, mas ouvimos no passado e ouvimos ainda hoje falar deles. Na questão da popularidade e do sucesso, eles podem concorrer com qualquer povo da terra. E seu significado na economia e no comércio não está em razão proporcional ao número de seus integrantes. Sua contribuição na lista dos grandes nomes da literatura, ciência, arte, música, finanças, medicina e erudição profunda é igualmente surpreendente. Israel impressionou grandemente o mundo durante os séculos, e isso com as mãos amarradas às costas. Israel poderia estar orgulhoso de si mesmo com razão. Os egípcios, babilônios e persas chegaram ao poder, tomaram o mundo com seu brilho e entraram em declínio. Seguiram-se os gregos e romanos. Fizeram muito barulho e depois desapareceram. Outros povos se levantaram, sua tocha brilhou por algum tempo, depois se apagou. E hoje eles se encontram na penumbra, ou desapareceram por completo. O judeu viu a todos eles, derrotou a todos, e é hoje o que sempre foi, sem mostrar decadência ou apresentar sinais de velhice, sem fraquezas, sem uma redução em sua energia, sem ofuscar seu espírito vivo e dinâmico. Todas as coisas são mortais, menos os judeus. Todas as outras forças se vão. Eles ficam. Qual é o mistério de sua imortalidade? Mark Twain se dizia ateu. Então talvez ele não tenha encontrado a resposta. Fica a dica.